No vídeo de hoje, o empate na Vila. A crise do Santos só aumenta. E ontem estava um barrilzinho de pólvora a Vila, hein? Olha. E o São Paulo, pelo que produziu na semana passada, torcedor acho que sai com o sentimento de que dava para ganhar 3 pontos. O time teve, tinha condições, no segundo tempo principalmente, de conseguir arrancar uma vitória. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo, abençoada para todo mundo, bom almoço, pontualíssimo, como sempre, ou quase sempre, e uma ótima quinta. Olha, vá treinar, hein? Não esquece. Cuida do seu corpo, cuida da sua mente, pensa nos seus, pensa na sua filha, no seu filho, na sua esposa, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, quem você ama, que precisa da tua presença, que te ama realmente também. Então, vá cuidar de você, faça isso por você. Pode ser um treino leve, pode ser uma caminhadinha. É porque o Jorge tá todo maromba. Musculação não é para mim. Não importa, tudo bem, você tem outras opções. O importante é você cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar da mente, filtrar aquilo que você absorve, aquilo que você assiste, aquilo que você lê. Então, pensa nisso. Tenta, ser cada vez melhor aí todo dia para as pessoas que estão ao seu lado. Papo de coach no início do vídeo. Mas sabe por que eu lembrei de novo de fazer isso? Porque eu recebi no vídeo de ontem, no vídeo de anteontem também, um monte de comentário legal. Cara, nem só de coisa ruim vive a internet, né? Muito comentário legal. Muito, muito. Pô, Jorge, eu não treinava há um tempão e fui por você. Pô, Jorge, hoje eu tava meio desanimado para treinar, mas eu fui. Jorge, hoje foi o leg day, foi uma desgraça, mas eu concluí. Ontem foi o meu também, uma desgraça, um treino horroroso, um treino de perna. Mas é muito necessário, porque aí lá na frente, quando você ficar velho e precisar do banheiro, você não precisa ligar para ninguém, você vai ter independência. Então, pensa nisso. Fico muito feliz com esse retorno que a galera tem dado. Obrigado. Às vezes você vê, você pega um minuto do vídeo, uma fala que você pensa que não vai ter tanta ressonância assim, olha como faz diferença na vida das pessoas. Muito legal. E tenho lido, ontem respondi uma crítica aqui de um inscrito do canal, sobre tudo que vem acontecendo, nos últimos tempos, no meu trabalho, transmissões, etc. Respondi, fiz ali pontos, que acho que fora desse debate raivoso, principalmente do X e tal, a gente consegue fazer melhor. Então tá no vídeo de ontem, no comentário fixado do vídeo de ontem, e toda crítica que é respeitosa, a gente reflete, porque de fato a gente pode estar pensando uma coisa e de repente o público te mostra outra. Mas eu tenho me preocupado em separar cada vez mais a crítica genuína, generosa, respeitosa, educada, que está querendo construir, que está querendo... Jorge, eu estou só querendo te mostrar um outro ponto de vista. Isso é legal. Eu tento separar muito isso do ódio, da raiva, de gente que mistura um monte de componente, sabe? Cria teorias assim meio absurdas. Então, obrigado também àqueles que têm vindo aqui no canal e têm abordado esses temas aí sobre carreira, sobre trabalho na GETV, com toda a educação. Vocês serão, obviamente, respondidos e tratados com todo o carinho, porque eu tenho muito, muito orgulho da audiência que a gente tem aqui todo dia no canal. Vamos para a nossa vaca fria? Eu vou deixar para falar do Santos no final, que é o mais agudo, é a crise, é a notícia mais pesada do vídeo. Então vou falar aqui do São Paulo. Acho que o São Paulo, pelo que produziu, eu vou ficar um pouco no meio do caminho daquilo que eu mesmo disse no início do vídeo, você vai entender. Por aquilo que produziu na semana passada, eu acho que o São Paulo ontem tinha condições de sair da Vila Belmiro com um resultado melhor. Acho que isso é fato. O jogo que o São Paulo fez contra o Flamengo, um jogo muito inteligente, não foi um jogo de domínio absoluto, de pressão absoluta, mas foi um jogo de inteligência, um jogo onde o São Paulo jogou com as armas que ele poderia jogar naquele momento. E depois do jogo que fez contra o Santos, um jogo de domínio absoluto, encurralando o Santos dentro do Morumbi no sábado do jogo do Campeonato Paulista, porque foram 2 clássicos seguidos com o Santos, ali o São Paulo deu uma demonstração de que dá para conseguir bom futebol. Não só resultados, não só os tais 45 pontos. Poxa, com o time que tem, o time titular, e até algumas opções de banco às vezes, dá para fazer uma boa temporada. Uma temporada onde você vai ter alguns bons jogos. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro de ter dito aqui depois do jogo contra o Flamengo o seguinte, olha...
Algumas vitórias o São Paulo vai ter que arrancar ali no limite, não vai dar para jogar nessa intensidade todo jogo, não vai dar para repetir isso todo jogo, até porque o elenco é um pouco curto, tem sempre o risco de lesão, e isso é um fantasma que atormenta o São Paulo há muito tempo. Então vamos ver como vai ser esse comportamento nessa maratona até dezembro. O São Paulo vai ter que equilibrar, né? Jogos em que ele vai ter que esticar muito a corda, jogos em que ele vai ter que segurar, jogos que ele vai também tentar esticar a corda e não vai conseguir. Me pareceu um pouquinho do jogo de ontem. Primeiro tempo, o São Paulo teve uma dificuldade de transição. Importante lembrar, sobre a escalação do São Paulo, o trio ideal, né, de Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, não começou jogando porque o Marcos Antônio foi poupado e entrou no segundo tempo, tá com desgaste, por isso não jogou os 90 minutos. Jogou o Pablo Maia ontem como titular. E quando entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Mas a dificuldade do São Paulo no primeiro tempo foi a dificuldade com bola do pé, a dificuldade criativa. Aliás, dos dois times, o primeiro tempo foi pobre, né? O primeiro tempo foi ruim. Aliás, eu vi o primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo ao vivo, antes de entrar na transmissão da GTV, de Palmeiras e Vitória, e fui dormir 2 horas da manhã vendo o restante do jogo em casa. É dureza, meu amigo, dureza. Às vezes dá pra fazer isso, às vezes não dá, não. Ontem, até que, como o pós-jogo não foi longo, né? Foi meia horinha só o pós-jogo da nossa transmissão lá na GTV, então não cheguei tão tarde assim. Cheguei tarde, mas não tanto. E ainda consegui ver o restante do jogo aqui. Então a dificuldade que o São Paulo teve no primeiro tempo, São Paulo marcou bem no primeiro tempo, se posicionou bem no primeiro tempo, mas a dificuldade era essa saída para o ataque. Então, às vezes, o São Paulo ia no lançamento, e aí a defesa do Santos tirava, ficava aquele bate-volta, o time não se saiu bem no primeiro tempo. Só que o Santos também não fez um grande primeiro tempo, apertou, amassou. Eu acho até que o placar do primeiro tempo ele foi generoso demais com o Santos. Uma paulada do Frias de fora da área, o Rafael espalma, o Zé Rafael vai lá e bate. Talvez a única maneira que o Santos teria para fazer gol, né? Para encontrar o gol, porque também era um time muito pobre de ideias. Eu vou falar no bloco do Santos daqui a pouquinho. E aí, cara, vem as alterações. Aí é uma diferença importante que a gente vai olhar de um time para o outro. A primeira alteração do São Paulo é quando vem ali Lucas Moura, vem Luciano, Marcos Antônio vem na esteira. Olha quem saiu do banco ontem para o São Paulo. Lucas Moura, Luciano, Marcos Antônio. O banco do São Paulo ainda tinha um Wendel, ainda tinha um Ferreirinha, né? Opções. Né? O Ferrarese e o Luan entraram depois. A primeira alteração do Santos é a entrada do João Basso. João Basso. A segunda alteração do Santos é a entrada do Miguelito, que é um garoto com talento, mas que ainda não está totalmente desenvolvido, não tem sequência, joga poucos minutos, etc. Né? Então, essa é uma diferença muito grande. A terceira alteração do Santos é o Lautaro Dias. É uma diferença grande. E olha que a gente está falando de um São Paulo cujo elenco é considerado curto. Veja só, o elenco do São Paulo é considerado de poucas opções, né? Corda esticadinha, com meninos que vão ter que, em algum momento da temporada, compor banco de reservas. E mesmo assim, olha o impacto que o São Paulo tem quando coloca esses caras em campo. Ele conseguiu ontem poupar, né? Poupar, segura um pouco o Luciano, segura um pouco o Marcos Antônio, o Lucas Moura está nesse processo aí de retomada. E aí é outro jogo, né? E aí, assim, é imediato o impacto da entrada do Marcos Antônio. O São Paulo melhora, o São Paulo aumenta a sua pressão e rapidamente o São Paulo consegue um empate impressionante. O Caleri, como marca gols contra o Santos, como tem um histórico aí muito positivo contra o Santos. Só que, depois do empate, o time deu uma parada. O São Paulo não conseguiu sustentar aquele bom momento. E dali para frente, foram poucas oportunidades de jogo, de gol. O jogo foi esfriando até a reta final do jogo. Parece que caiu um pouquinho o fôlego de alguns jogadores do São Paulo também no segundo tempo, normal, estamos no início de temporada, jogo atrás de jogo, paulista com brasileiro ao mesmo tempo, uma loucura, então perna pesando, acho que todo mundo, praticamente todos os times estão passando por isso em alguma medida nesse início de temporada. Então, você traz um ponto, vamos olhar então o copo meio cheio. Pô, Jorge, é o que você falou, né? Dava para trazer a vitória, mas pô, vamos olhar o copo meio cheio. Esse time, depois daquela fala do Crespo dos 45 pontos, estava com a confiança totalmente no chão. O torcedor estava totalmente abalado com aquele panorama que o São Paulo estava vivendo. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui na câmera. Ah, muito bem. Toque.
toque. O torcedor de São Paulo estava muito preocupado. Então, vamos olhar o copo meio cheio. Chegou o Rafinha, ele e o Crespo meio que afinaram o discurso. O Rafinha já conseguiu, provavelmente, num primeiro momento, dar uma chacoalhada ali do vestiário, no ânimo da galera. E o São Paulo vem aí de 3 jogos com 2 vitórias, uma no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão e uma num clássico do Campeonato Paulista. E um outro clássico, este pelo Campeonato Brasileiro, onde ele vai na casa do adversário e traz 1 ponto. É uma boa sequência. E eu digo para você que é uma boa sequência. Mesmo com aquela sensação de que, na hora que entrou o trio ontem, era hora para virar o jogo. E o São Paulo rapidamente empatou o jogo e deu aquela sensação, vai virar. Com o Lucas, com o Marcos Antônio e com o Luciano. Então, não manter, não conseguir, fica uma frustração. Mas eu acho que, olhando saldo, balanço, é muito positivo para o São Paulo nesse momento, né? Sai de uma situação de total descrédito para esperança. O torcedor olha e fala, não começou tão mal assim, hein? Não começou tão mal quanto se avizinhava. Isso é muito positivo para o torcedor do São Paulo. Muito bem, deixa eu falar aqui do Santos. Gente, tem uma coisa que eu às vezes acho importante para fixar pensamentos, para deixar falas muito claras, reiterar, repetir. Mas tem horas que me cansa. Tem alguns temas que são muito cansativos de serem repetidos, de serem ali batidos o tempo inteiro. Então, quando a gente fala do elenco do Santos, da fragilidade desse elenco, da falta de peça, da falta de profundidade, é chovendo molhado. Cara, ontem entrou o João Basso. O João Basso. O João Basso, que depois da derrota lá em Chapecó, tinha torcedor pedindo. Você vê o desespero, eu citei isso aqui em algum vídeo da semana passada. O desespero é tão grande, a atuação do Alexis Duarte lá em Chapecó foi tão constrangedora, em pelo menos 3 dos 4 gols da Chapecoense houve contribuição dele, que o torcedor do Santos ontem se pegou, ontem não, né? Na semana passada, se pegou perguntando pelo Basso. Basso. Mas o Basso, cadê o João Basso? Por que o João Basso não ganha? Não será que era melhor o João Basso? Chegamos nesse nível. Chegou nesse nível de desespero do Zé Ivaldo ontem ter ficado no banco e o torcedor do Santos, mas por que não entrou o Zé Ivaldo e entrou o Basso? Por que quando o Vojvoda vai fazer a primeira substituição, que ele vai fazer uma troca na zaga, porque o Adonis Frias sentiu desconforto e precisou sair no intervalo, por que ele não colocou o Zé Ivaldo? Sabe qual é o grande problema? O elenco as peças são tão limitadas. Se você for olhar, os zagueiros disponíveis são todos não confiáveis. Todos. Luan Pérez, que eu acho que tecnicamente é o melhor deles aí, tá? Mas a trajetória dele do Santos nessa passagem não é confiável. Luan Pérez, Adonis Frias, Alexis Duarte, Zé Ivaldo, Basso, nenhum deles, nenhum, inspira a mínima confiança. Mínima, nenhum. Então, qual é a melhor dupla de zaga hoje? É Adonis Frias e Luan Pérez. Não, o Zé Ivaldo tem que ser titular. Cara, joga pro alto. Porque o elenco é desequilibrado, o elenco é frágil. O elenco conta com jogadores, um termo que eu uso, de teto técnico baixo. E é o caso de praticamente todos os zagueiros do Santos. Todos. João Basso, teto técnico baixo. Zé Ivaldo, teto técnico baixo. Adonis Frias e Alexis Duarte, nem preciso dizer. Né? 2 zagueiros que somados não dão 1 em termos de confiabilidade, bom futebol, segurança. E o Luan Pérez, que eu acho que se destaca um pouco tecnicamente, mas também não vem bem. Aí você vai olhar para opções de meio campo, o problema do Arão, o problema de saúde do Arão, arrebentou com as pernas do Santos. Porque não tem outro cara para fazer. Não tem. Não, é o Zé Rafael. Não dá para confiar no Zé Rafael, mesmo com o gol que fez ontem. Olhando a linha do tempo, né? Não vou ficar refém de um jogo. Não dá para confiar no Zé Rafael. O Schmidt não vai ser o cara para fazer esse papel. Não vai. O Gabriel Menino, pode ser, mas não está mostrando. Tomás Rincon, não vai ser. Não vai ser. Aí você olha para o ataque. Eu nem estou falando muito do jogo, né? Porque acho que o Santos fez um jogo pobre. Fez um jogo pobre de ideias do primeiro tempo. Aí o Frias dá uma porrada de fora da área, o Rafael espalma e sai o gol do Zé Rafael. Aí o Frias sai no intervalo, o João Basso entra, perde o duelo no alto para o Caleri empata o jogo e o Santos criou muito pouco, teve muita dificuldade, teve o Brazão segurando as pontas quando precisou, o Rony
Alguma surpresa? Este canal fala muito sobre isso. O Rony correu, lutou pra caramba, brigou, se matou. É como sempre, como sempre. Esse é o padrão do Rony. Ele não vai te roubar, torcedor do Santos. Não vai. Às vezes vai faltar uma decisão mais refinada, vai. Às vezes vai faltar um capricho, uma capacidade de finalização, mas nos 88 minutos que ele ficou em campo, que ele sai aos 43 do segundo tempo, quando veio o Bom Tempo e veio o Lautaro Dias junto, porque o Gabriel Menino também saiu nessa janela. Nos 88 minutos, ou um pouco mais com o acréscimo do primeiro tempo, que ficou em campo, se matou como sempre. Isso não vai faltar. Mas quando a gente olha para o ataque, por exemplo, tem lá o Gabigol. A análise é elenco, né? O que é muito. Eu vou falar de protesto de torcida daqui a pouco. O que é muito grave nesse momento é falta de profundidade de elenco. O Santos tem um baita problema com isso. Aí você tá olhando posição por posição. Pô, caramba, não dá para confiar, né? Não dá para confiar nos zagueiros. Você tem 5, nenhum dá para confiar. Não dá para confiar nos laterais direitos. Ontem jogou o Mike. Igor Vinícius teve um ou outro bom jogo, mas nada de maneira regular. O Mike nem isso. Não dá para confiar nos laterais esquerdos. O Escobar ontem, mais uma vez, Escobar sendo Escobar. E aí você olha para o ataque. Tem o Gabigol. Ok, o Gabigol não vai jogar todos os jogos do ano, como ninguém. Ninguém vai jogar, né? Gabigol, inclusive, estreia no Campeonato Paulista contra o Noroeste, faz, né, gol naquela vitória importante, um dele e um do Tassiano. Aí depois ele fica fora dos jogos seguintes. Sentiu dores, está com desconforto e tal. Acho que é um sinal de alerta. O que o Santos fará quando não tiver o Gabigol em algum momento? Por uma circunstância física ou por uma circunstância disciplinar? Quem joga por ali? Vai ser o Rony, que já fez ali aquela função, mas não é muito a dele? Vai ser o Tassiano, que já fez também? Né? Das opções, das funções que faz, parece que é a que ele faz menos pior. Mas não é do nível do Gabigol, é muito abaixo do nível do Gabigol. Vai ser o Lautaro Dias. O Tiquinho Soares está voltando de lesão, que tem um salário altíssimo e que não produziu nada desde que chegou. Então é um desespero olhar para esse elenco do Santos. Eu insisto, não consigo chegar aqui e fazer um vídeo esbravejando. Acho que o Vojvoda erra em substituições, em montagens, em preparações muitas vezes. Ok, a gente pode discutir isso amplamente, mas a raiz do problema não é Juan Pablo Vojvoda. Meu ponto é, quer trocar o Vojvoda? Tá bom. Vai resolver o problema estrutural? Porque se você fizer a troca, vamos trocar o treinador, né? São 7 jogos sem vitória. É muito difícil um clube grande resistir a uma sequência como essa, uma sequência que vem acompanhada de um risco matemático de rebaixamento no estadual. Isso é uma loucura, tá? Então é muito difícil segurar o cara? Tá bom, muito difícil segurar o cara. Muito bem. Vai trazer quem? Primeira pergunta. Tem que olhar o mercado. E a segunda pergunta, que na verdade é o complemento da primeira, vai mudar toda a estrutura também? Porque senão não adianta. É o mudar para não mudar nada. Se você quer fazer uma mudança total, aí você manda treinador embora, você manda diretor de futebol embora, você manda jogadores embora, você contrata meio time, aí você vai começar. Vai fazer isso? Não vai. Não vai fazer isso por 2 motivos, falta de dinheiro e falta de competência. O Santos não tem essa... Você acredita? Quantas vezes eu já fiz essa pergunta aqui no canal? Você acredita na competência dos gestores do Santos para montarem um time competitivo, preencherem as lacunas do elenco, etc, etc? Não, né? Não. Então não vai acontecer. Então o que vai acontecer, muito provavelmente, se o time voltar de Bauru domingo com um resultado ruim contra o Noroeste, já tem santista aí, ó, batendo madeira e tudo que é lugar, a gente sabe o fim que vai ter na semana que vem. É o Vojvoda fora. Mas aí vai continuar tudo como está? O Santos vai continuar com esses 5 zagueiros aí não confiáveis? O Santos vai continuar com essas opções pálidas nas laterais? O Santos vai continuar com essa dificuldade crônica de ter um substituto para o Gabigol, de encontrar jogadores de ataque confiáveis? O Santos vai depositar tudo no Neymar e no Gabigol quando voltar? Neymar quando voltar, o Gabigol que já está aí? O Matos vai continuar com esse trabalho maravilhoso? Acelera, Matos, o bom trabalho não pode parar. Então, é mudar para não mudar. Então é isso, o panorama é esse. O que eu posso mais falar para você, torcedor do Santos? O que eu posso mais repetir? Porque é o mesmo papo de sempre, não mudou nada. A situação é crítica, caótica, é desesperadora. Presidente, é crise, tá? Crise. E aí eu queria falar do que a gente viu ontem de protestos das torcidas organizadas na Vila Belmiro. Torcida organizada
ficou calada. A torcida jovem, que é a principal organizada do Santos, tem a torcida jovem, tem a Sangue Jovem também, que é muito numerosa. Eles promoveram um protesto ontem muito forte contra o Marcelo Teixeira. Primeiro tempo, ficaram todos em silêncio. A galera da torcida jovem, sentadinha, ficou quietinha. Aí depois, eles ergueram faixas reclamando da gestão Marcelo Teixeira e também uma crítica à Polícia Militar, porque teve um torcedor que foi atropelado no estacionamento da Neoquímica Arena, naquele Santos e Red Bull Bragantino, e morreu. Então, os organizados fizeram uma crítica também a isso. Xingaram o Teixeira. Marcelo Teixeira estava, segundo relatos, né, eu vi alguém falar, quem falou isso? O Lucas Musetti falou isso. Estava cheio de segurança, saiu antes do jogo terminar, cheio de segurança no estádio, torcida xingando o Marcelo Teixeira, a organizada. Xingamentos para o Alexandre Matos, questionamentos sobre o modelo de administração do Santos. Então foi pesado, né? Vários gritos, fora todo mundo, ei, você aí, acha normal brigar para não cair. Isso é bom, esse grito, hein? Porque é o que a gente está falando aqui, né? Normalizou. Quando o presidente do Santos solta naquele comunicado, naquele textinho para tentar acalmar sabe-se lá quem, que o vice-campeonato paulista foi um feito da sua gestão, ele está escancarando que jogar decisões, disputar títulos, não é o normal do Santos hoje. É algo fora da curva a ponto de merecer um destaque dentro de uma nota oficial, dentro de um pronunciamento, dentro de uma manifestação, de uma carta aberta à torcida. Não, gente, isso é o trivial. Não é para se orgulhar. O Santos chegou na final e perdeu. Perdeu. O histórico do Santos é ganhador, então não dá para se orgulhar de derrota. Ah, mas era uma reconstrução, é o time voltando da Série B, ok. Mas o normal é o Santos fazer conta quase todo ano agora para não cair no Campeonato Paulista. É a situação pavorosa que o Santos vai viver nessas duas últimas rodadas contra a Noroeste e Velo Clube. Teve um grito muito forte, eu estava vendo todos os gritos aqui, o GE fez um compilado aqui dos gritos das organizadas, e teve um aqui que é: Vila Belmiro agora tem esquema de montão. O que será que os organizados querem dizer? Não é brincadeira, nossa guerra agora é com o Teixeira. Declaração de guerra da principal organizada do Santos. Então o clima está muito pesado para a gestão Marcelo Teixeira. E é aí que eu digo, presidente, aí que eu digo, não sei se o senhor me ouve, não sei se o senhor assiste todos os vídeos, é aí que eu digo, um texto horroroso como aquele que o senhor publicou, só tem esse efeito. Só tem esse efeito, porque o senhor está ali mascarando a realidade. O senhor está culpando, apontando para o torcedor do Santos a responsabilidade pelo que está acontecendo. Isso é muito ruim. Há pessoas que criam crise e que estão querendo atrapalhar o nosso trabalho de reconstrução. Meu Deus, o torcedor do Santos não quer atrapalhar nada. O torcedor do Santos quer que as coisas se resolvam e quer que sejam transparentes com ele. Tá muito, olha, tá muito cansativo. Realmente está muito cansativo. É difícil, assim, acreditar. Pô, o mundo está alertando, né? Presidente, o mundo está alertando o senhor. O senhor está tendo todos os sinais possíveis vindos de todas as direções. Do santista comum, do santista da internet, do santista organizado, do santista jornalista, do jornalista não santista. Está vindo de todo lugar. Todo mundo está enxergando a crise, o problema, a falta de modernidade na gestão do Santos, a falta de visão, a falta muitas vezes de transparência, né? A falta de clareza sobre critérios para contratações caríssimas, como Bilal Brahimi, R$750 mil por mês, e está indo para o Estrela da Amadora, emprestado, e até o meio do ano o Santos ainda vai continuar pagando o salário dele. Olha isso, gente, olha isso. O clube em reconstrução. O clube em reconstrução paga 750 mil para o Bilal Brahimi, empresta para Portugal e continua pagando salário. Até os caras pegarem lá em definitivo. Aí realmente a reconstrução vai acabar nunca. É impossível. É impossível. Não tem como. Você tem o dinheiro para fazer uma obra. Quebrou alguma coisa aí, você precisa reconstruir, certo? Aí você tem a grana para fazer a obra. Curtinha, tá? Você não tem muito dinheiro para fazer a obra. Então, o orçamento está apertado. A gente sabe como é isso. Fica fazendo conta lá, conta não fecha, né? Vende um negócio aqui. Tá assim, né?
Mas você tem que fazer uma obra lá de reconstrução porque quebrou alguma coisa na sua casa. Então você tem aquele orçamento. Aí ao invés de comprar o material para a obra, de contratar o pedreiro, o profissional para fazer o reparo, você pega aquele dinheiro e no fim de semana você vai para a churrascaria. Você pega aquele dinheiro e no fim de semana desce a serra e vai para a praia. E toma todas e vai gastando o dinheiro. Tua reconstrução não vai sair do lugar. É impossível. O Santos parece esse cara. Tá com a casa quebrada, tá com vazamento, tá pingando água na sala, tá uma piscina na sala dele. Ele tem o dinheirinho na conta bancária que não é muito para resolver o problema. Ele pega o dinheiro e vai gastar com cerveja. Esse é o Santos, cara. Ele vai tomar todas, tá tudo bem, deixa a vida me levar. Vamos, o importante é ser feliz. Plau! E o problema tá lá. Aí vai chegar a esposa do camarada. Pô, mas não vai resolver isso aí não? Mas estamos em reconstrução, meu amor. Fique tranquila, estamos em reconstrução. Acelera o bom trabalho, não pode parar. Isso é viver de ilusão, cara. O Santos vive de ilusão por parte da sua diretoria, de miopia, assim, total, absoluta, grave, muito grave. Então a gente tenta, sabe? A gente tenta alertar, tenta avisar, desde o início, desde a gestão passada do Inominável, desde o início dessa gestão, a gente tenta, mas não adianta. Então eu lamento ter que dizer isso para você, torcedor santista. Eu estou muito descrente de alguma mudança. Eu acho que o panorama vai ser esse até o fim do ano. O Santos se arrastando para terminar o ano. E a gente está em fevereiro, dia 5 de fevereiro, e o Santos já começa a mostrar sinais que ele vai se arrastar na temporada ao longo dos próximos 11 meses. A não ser, meu amigo, que o Neymar volte voando e resolva um jogo atrás do outro para o Santos. Nesse momento, é a única possibilidade que eu enxergo. E eu não acho essa possibilidade muito alta, tá? Acho que o Neymar vai conseguir resolver um ou outro jogo, mas não na quantidade que o Santos precisa, porque o corpo dele tem dificuldade hoje para responder. Não é nem pela bola, porque ele é um cracaço, ele é maravilhoso. Então, veja, é nisso que a gente tem que se apegar, meu amigo. Difícil, né, cara? Boa quinta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo. Tchau.